queridos amigos, nesta noite a passagem da Palavra de Deus para a qual eu desejo chamar a sua atenção se encontra aqui neste segundo livro de Reis, no capítulo de número 4, Segunda Reis, capítulo de número 4, versículo 1, estas palavras: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, escravos. Bem, o nosso título, baseado neste texto da Palavra de Deus, é sobre dívida e sobre perdão. Contrário ao que muitas pessoas parecem pensar, o Evangelho do Senhor Jesus, o caminho de reconciliação com Deus, não é apresentado na Bíblia apenas no Novo Testamento. O Evangelho se espalha pelas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Esse é o livro de Deus. E aqui nós temos na Palavra de Deus, em ambos os testamentos, não é a mensagem do Evangelho que é apresentada a nós de muitas maneiras. Às vezes, a mensagem de reconciliação, de perdão, de vida eterna, ela é apresentada em forma de um milagre, que ilustra a conversão. Outras vezes em forma de uma parábola, muitas vezes através de declarações de Cristo, dos apóstolos. Às vezes, são as bênçãos e os benefícios da conversão que são apresentados. Assim, o Evangelho é demonstrado de muitas maneiras aqui. E nós temos buscado ao longo dos anos mostrar estas facetas da mensagem de salvação. Havia alguns pregadores antigos do século XVI, chamados de puritanos. Eles diziam que o Evangelho é como um diamante que possui muitas facetas. E a cada domingo nós tentamos virar uma dessas facetas. E, queridos amigos, ao abrirmos estas páginas no Antigo Testamento, neste livro de Reis, nós temos aqui também, incrustado pelo Espírito, a mensagem de vida eterna. Como buscar a Deus, a nossa necessidade, o que Deus proveu para a nossa salvação. E se há algum amigo aqui nesta noite que com sinceridade está buscando a Deus, conhecer o caminho de salvação, deixe-me lhe chamar a atenção nesses próximos minutos para esta passagem da Palavra de Deus, onde o Evangelho é apresentado. Bem, neste lugar aqui, o Evangelho é ilustrado, apresentado através de um milagre, o milagre do Antigo Testamento. E esse milagre, ele é permeado com a mensagem do Evangelho. Por isso ele foi preservado aqui pelo Espírito. É claro que sim, você já se perguntou isso. Por que há tantas narrativas e informações? Acaso Deus preservaria isso aqui para a mera curiosidade intelectual? Ali, que interessante, isso aconteceu, perfeito. Deixa eu seguir em frente. De maneira alguma. Por este livro Deus está falando. E o que Deus está dizendo, o que Deus está informando, é o meio de reconciliação com Ele. E cada narrativa, cada evento que foi preservado pelo Espírito aqui, traz uma mensagem para nós. E lembre-se sempre disso. O Evangelho é um tipo de informação, um tipo de mensagem que requer de nós uma resposta. O Evangelho não é apenas uma mensagem informativa, é uma mensagem que comanda uma resposta. E aqui nessa ilustração, nesta narrativa, nós temos este Evangelho. E entendê-lo cobra de nós uma resposta. E, queridos amigos, mais uma vez, se nesta noite, com sinceridade, você busca entender o caminho de salvação, então atente para essa ilustração, esta narrativa deixada pelo Espírito aqui para nós. Meu contexto é o milagre, deste milagre gira em torno de uma mulher. Ela nos é dito aqui no versículo 1, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Era esposa de um profeta. Nos tempos de Eliseu, nos tempos de Elias, haviam as escolas de profetas. Elias era um desses líderes, Eliseu também. E aqui nós lemos sobre a esposa de um desses, que morreu. Nós não sabemos como este profeta morreu, não nos é dito aqui, mas por causa da morte dele, isso está implícito aqui, por causa da morte dele, aquela mulher herdou, assim por dizer, uma imensa dívida, uma dívida tremenda. Talvez para sustentar os seus filhos, com a morte repentina, quem sabe, do marido, ou alguma dívida que o marido tinha deixado, a família tinha incorrido, e de repente ela vê sobre os seus ombros, sozinha, uma dívida muito grande. E o credor, nos é dito aqui por ela, viria para levar os seus filhos como escravos. Esse era um costume naquela época, você não tem nada que pagar, então você paga com a tua vida, com o teu serviço. E aqueles filhos, pense você, os únicos filhos daquela mulher, viúva agora, seriam tomados e levados para serem servos. O termo servo aqui se refere a escravo mesmo. E no desespero daquela mulher, ela então recorre ao servo de Deus
Eliseu em busca de ajuda. Bem, isto está claro aqui, ela tinha uma dívida muito grande. Observe o versículo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes, ele temia o Senhor e veio o credor para levar os meus 2 filhos. Era uma dívida imensa, uma dívida muito grande. Bem, todos aqui sabem o que é uma dívida por experiência, imagino eu, não é? Todos nós já experimentamos aquela situação de dificuldade, um suor às vezes, não é? Pensar que o mês está chegando, o final do mês, e aquela dívida permanece ali, ela vem em nossa direção. Uma dívida é uma obrigação moral contraída por um favor, um bem que foi feito a nós, dado a nós. É algo devido a uma pessoa, nós temos uma dívida, nós devemos algo. E aquela mulher tinha uma séria dívida. Bem, o que ela tinha para pagar essa dívida? Ela não tinha nada. Absolutamente nada com o que pagar. Ela nos diz isso. E Eliseu lhe disse, versículo 2, que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu não tenho nada com que pagar. Nada. Eu não tenho nada. Aqui está uma dívida imensa. E no que se refere àquela dívida, ela não tinha nada. Imagina você contrair uma dívida de 500 mil reais. E o credor está batendo a porta, e você não tem nada, não sobrou nada, e você olha no armário, ali não tem farinha, ali não tem açúcar, ali não tem um miojo, ali não tem nada, e alguém te pergunta, o que você tem para pagar? Não tenho nada, acabou, tudo foi embora. Bem, na verdade eu tenho um pequeno vidro ali de azeite andorinha, galo, e sobrou 2 dedos de azeite ali, o que é que eu vou fazer com isso? O que é isso em relação a 500 mil reais? É isso que ela está dizendo. Ela está dizendo, eu não tenho nada, absolutamente nada com que pagar. Bem, ela reconhece isso. Versículo 2, que tens em casa? Ela diz, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ela estava ciente, completamente ciente da sua dívida e da gravidade dessa dívida, e completamente ciente da impossibilidade de pagar a dívida, e esse desespero a leva àquele profeta. Mas aqui está a primeira lição, lembre-se, não é apenas uma narrativa. O Evangelho está aqui. A pergunta que se levanta é, porque a partir desse ponto a passagem fala conosco, tem algo a dizer a nós. No que se refere ao nosso relacionamento com o nosso Criador, o nosso Deus, a Bíblia declara que cada homem e mulher, ao entrar neste mundo, possui para com Deus uma dívida. É isso que esse texto está dizendo aqui. Todos nós temos uma dívida com Deus, aos olhos de Deus. Naquele dia de prestar contas, por isso há um dia de prestar contas, nós somos devedores, há uma tremenda dívida acumulada diante de Deus. E entender isso, meu querido amigo, compreender isso, é o primeiro passo para qualquer pessoa ter o seu pecado, a sua dívida perdoada. Esse é o primeiro passo para a conversão, para a salvação. Entender que eu e você, diante do nosso Criador, nós temos uma dívida registrada. Bem, lembre-se do significado de que é uma dívida. É algo devido a outra pessoa, não é? E essa ilustração sobre cada um de nós aqui, nós estamos espiritualmente, moralmente falando, diante do nosso Criador, o nosso possuidor em uma grande dívida. Bem, mas uma dívida com Deus, talvez você não tenha pensado sobre isso, não é? Talvez suba a tua mente, que dívida é essa que eu tenho com Deus? Dívida com Deus? Essa é a dívida. Nós devemos a Deus uma vida. Essa é a nossa dívida. Nós devemos a Deus uma vida em conformidade às suas leis, à sua palavra, à vontade de Deus. Deus nos criou com um propósito, nos deu uma instrumentalidade, e nós temos uma dívida porque nós não temos vivido a vontade de Deus. Você sabe qual é o significado básico de uma das palavras usadas no Novo Testamento para representar pecado? Errar o alvo para o qual Deus me criou. Eu tenho errado, eu não tenho vivido, eu não tenho amado a Deus como eu deveria, eu não tenho conhecido a Deus, eu não tenho pesquisado, estudado o meu Deus, entendido porque Ele me trouxe aqui, conhecer a sua lei, conhecer a sua vontade, viver para Ele. Deus nos criou com um propósito, nos colocou em seu planeta, com seus recursos. E o que nós temos feito?
nós não temos buscado na maior parte dos nossos anos de vida. Nós temos vivido para nós mesmos, nós temos tomado os recursos de Deus, a saúde, a inteligência, os bens, às vezes os nossos melhores anos de vida, de energia, de vigor, a juventude, a infância, para queimar, para gastar com nós mesmos, com o nosso pecado, sem servir a Deus, sem servi-lo com vigor, com o nosso melhor, e às vezes damos a Deus as migalhas da nossa mente, as migalhas das nossas emoções, as migalhas dos nossos recursos. Nós temos uma dívida com Deus, queridos amigos, e essa é uma dívida tão grande. Nós temos às vezes vivido distante de Deus. Eu tenho sempre mencionado isso. No Brasil, raramente você encontra alguém que se diz um ateu, não crer em Deus. Mas, querido amigo, quantos ateus cristãos há no Brasil? Ateus práticos. Sabe o que é um ateu prático? É alguém que afirma crer em Deus, mas que vive de domingo a domingo como se Deus não existisse, como se Ele não tivesse uma lei para nós, uma vontade para nós. Esse é o ateu prático, o ateu teórico, não é? Nós temos a dívida de uma vida. Nós não temos vivido esta vida que Deus exige, agradado a Deus. Ao contrário, temos desagradado a Deus de muitas maneiras, vivendo distante dele, como se ele não existisse ou como se não se importasse com a maneira como nós gastamos os nossos dias. E todas as tentativas de Deus de se aproximar é muitas vezes resistido, ignorado, lançado de lado, e nós temos empurrado para o lado todos os mensageiros de Deus. Sabe quais são esses mensageiros? A morte de alguém é um mensageiro que está próximo o dia de prestar contas. Quando Deus nos traz um senso da realidade espiritual, peraí, eu não sou apenas corpo, não é? Às vezes a enfermidade, ou às vezes uma grande bênção de Deus. Eu orei, o Senhor respondeu, e Ele se mostrou real, e eu empurro para o lado, abraço a bênção, pego o recurso e sigo em frente. Assim nós temos vivido, e se nós nos conhecemos a nós mesmos, à luz da palavra de Deus, nós devemos reconhecer, meus queridos amigos, nós temos uma dívida diante de Deus, uma dívida muito grande, é uma dívida de pecado. E pecado, na palavra de Deus, é desprezar a Deus, é tratar a Deus como irreal, como de pouca consequência. E por causa disso, cada um de nós tem um registro imenso de culpa diante do tribunal de nosso Criador. E além disso, a Bíblia ensina que nenhum homem, nenhuma mulher é capaz de cobrir, de pagar esta dívida. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Não se engane, isso aqui não é recurso de oratória para impressionar e fazer você pensar. É a Bíblia que ensina isso. Você, por exemplo, pensa sobre aquele texto da palavra de Deus no Novo Testamento. Você se recorda quando o Senhor Jesus Cristo, me foge o texto na mente agora, eu penso que esteja em Mateus, está também em Lucas, está também no Evangelho de Marcos, penso que no capítulo de número 21, há um texto quando aqueles líderes judeus, fariseus, se aproximam do Senhor Jesus Cristo, eles desejam armar uma arapuca diante do Salvador. Abra comigo no Evangelho de Mateus, está no capítulo 21, se não me engano. Mateus capítulo 21. Me foge o versículo, queridos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bem, aqui está o contexto. Ele aparece em muitos lugares, mas me fugiu por alguma razão o versículo. O texto nos diz assim, que os líderes dos judeus tramaram algo contra o Senhor Jesus. Aqueles homens eram muito astutos. E eles decidiram fazer o seguinte, para pegar o Senhor em algum pecado, algum erro. Ali estavam alguns homens chamados herodianos, eram do partido de Herodes, que governavam uma certa região norte ali de Israel. E os judeus eram os líderes espirituais. E eles se aproximam do Senhor Jesus Cristo para tentar encurralá-lo, colocarem uma espécie de sinuca de bico, não é? Qualquer reação dele o incriminaria. E a pergunta que eles levantam diante do Senhor é esta pergunta: Senhor, nós sabemos que tu vens de Deus, ninguém pode fazer essas obras. Eles começam a bajular o Senhor Jesus. Ninguém pode fazer isso, não veio de Deus. E terminando essa introdução, eles trazem a pergunta: dize-nos, Senhor, por acaso, dize-nos,
dá-nos o teu parecer, a tua opinião. É lícito ou não para um judeu pagar um imposto? Agora observe, se o Senhor Jesus tivesse dito não, talvez eles esperassem que Cristo dissesse isso, né? Tinha esta visão de que Cristo veio para mudar as coisas, libertar Israel do exército romano, do governo romano. Se ele dissesse não, eles estavam os herodianos. Eles o entregariam a Pôncio Pilatos, que era o representante do governo romano em Jerusalém, na Judéia, para recolher o imposto romano. Ele estaria se revoltando, se levantando contra o império. E se ele dissesse sim, ele cairia na desgraça. Sim, nós judeus que já pagamos, trazemos o nosso dízimo, as nossas primícias para o Senhor, temos que pagar aos gentios, aos romanos, o nosso recurso. Ou seja, ele cairia no desprazer do povo, ou ele seria incriminado, como não pagando imposto, cairia na malha, no leão. Mas a resposta do Senhor é maravilhosa. Não perca de vista o que nós estamos tratando aqui. Ele olha para aqueles homens e diz: hipócritas. E a palavra hipócrita, no Novo Testamento, no grego, tem relação àquela máscara que o ator grego utilizava. Hipócritas, pessoas que vivem em um teatro. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não me obedecem. Mostrai-me uma dracma, ou melhor, um denário. Mostrai-me a moeda do imposto, diz o Salvador. E um deles tira uma moeda do bolso, não é? Procura uma moeda no seu cinto, em algum lugar, e mostra ao Senhor. E você sabe, uma moeda romana, um denário, havia ali o rosto de um imperador. E atrás, o seu nome, a sua insígnia, não é? A esfinge dele, por um lado, e o rosto dele, ou melhor, o nome dele no outro. E aquele homem, talvez o sacerdote, não sei, tira a sua moeda e mostra a ele. E o Senhor pergunta, é clássico isso, você se recorda, de quem é essa efígie, este rosto nesta moeda? E de quem é o nome que está inscrito nela? E a resposta foi: o rosto é de César, o nome de César é a moeda de César. Então a resposta de Cristo foi: dá então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, a maioria de nós perde o ponto dessa questão. Talvez em tua mente agora você esteja ouvindo uma história com E, não, isso é uma história com H, isso aconteceu. Mas é difícil para nós nos conectar com o passado, não é? É muito difícil. Mas deixe-me tentar fazer uma ponte entre nós neste momento e o passado. Nós precisamos de algo que nos conecte. Eu normalmente não faço isso, mas preciso fazer pelo bem da ilustração. Eu trouxe comigo nesta noite um denário. Não é uma cópia não, este é um denário de prata. Eu adquiri há 11 anos atrás em Israel. Foi legal, gente. Foi comprado legalmente. Pesa mais ou menos 6 gramas. E este é o denário que estava na mão daqueles homens. Não esse exatamente, mas um como este. Havia várias moedas, não é? Não é uma cópia, é real. Isso aqui possui mais ou menos 1850 anos. Foi cunhado ali, produzido por volta do ano 120, 140 depois de Cristo, imperador Antoninos, Marco Aurélio Antoninos. Mas o denário foi criado 200 anos antes de Cristo e sobreviveu até 500 depois de Cristo, como a moeda principal daquele povo. E aqui está o rosto do imperador, sua efígie, e atrás uma representação de poder e o seu nome. Uma moeda como esta. Você percebeu de quem é esta moeda? O nome, o carimbo, a assinatura está nela. É de César. Então dê a César. E dê a Deus o que é de Deus. Aqui está o ponto. Muitas pessoas têm tomado esse texto e usado apenas como uma questão de debate sobre imposto. A igreja deve submeter-se ao governo ou não, etc. Mas não é esse o ponto, queridos amigos. O Senhor não está falando de coisas terrenas. Ele está falando de coisas espirituais. Não perca o ponto. Dê a Deus o que é de Deus, homens, fariseus, escribas. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus? Como assim? Nesta moeda está a imagem de César. Qual é a imagem que está inscrita em nós? Criados à imagem e semelhança de Deus. Nós pertencemos a Deus. E nós não temos dado a Deus uma vida de submissão e de obediência. Nós temos uma dívida, queridos amigos. O Senhor Jesus disse a eles: dai a César o que é de César, mas dai a Deus a tua vida. Você foi criado por Deus.
Nós fomos criados à imagem e semelhança moral de Deus. Nós não somos animais. Há em nós uma alma e o potencial de comunicação com Deus, de adoração. E nós não o adoramos. Nós não prestamos a Ele culto. Nós não o buscamos, nós vivemos para nós quebramos a sua lei, nós não temos entregado a Deus o que lhe é por direito, louvor, reconhecimento e adoração. E se nós somos sinceros, a nossa vida tem sido uma de desprezo pela lei de Deus, pisando em cima da consciência, pisando em cima da lei de Deus. Nós temos uma dívida muito, muito grande. Quantos denários de louvor nós escondemos, nós sonegamos? Quantos denários de adoração, de respeito, de louvor, de serviço, nós sonegamos, embolsamos e gastamos com nós mesmos? Dar a Deus o que é de Deus. Você se recorda daquela oração do Senhor Jesus Cristo, comumente chamado de Pai Nosso? Todos conhecem. Há um pedido naquela oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos são devedores. Quando Cristo ensinou esta oração, perdoa as nossas dívidas, não está dizendo que eu devo orar: Senhor, ó Senhor, perdoa aquela dívida que eu tenho com o consórcio desse carro que não acaba nunca. Perdoa esta dívida com o banco que só está crescendo. Não, queridos amigos. Perdoa a minha dívida com o Senhor. Perdoa as nossas dívidas. Essa é uma oração sem significado, na verdade, se nós não tivéssemos uma dívida com Deus. Nós temos uma dívida com Deus. Uma dívida que não pode ser paga. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Quem pode levantar a mão aqui e dizer: eu tenho amado a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento? É por isso que a Bíblia torna claro que há um dia quando a contabilidade será feita, um dia de prestar contas a Deus, e o registro da nossa dívida será declarado. Acaso nós podemos pagar por isso? Uma tradução desse texto da oração do Senhor Jesus Cristo, no lugar de dívidas, traz a palavra transgressão. Está correto. E perdoa as nossas transgressões, assim como nós temos perdoado aqueles que nos são devedores. Esta é a dívida. A nossa dívida para com Deus é pecado, e pecado é transgressão. Toda mentira contada um dia, todo pensamento errado, toda vaidade, toda expressão de orgulho, todo desprezo pela palavra de Deus, tudo aquilo que é mal e errado, cada mandamento da palavra de Deus. Pecados de ações, pecados de omissões, não amar a Deus, não servir a Deus como deveríamos. Às vezes coisas horríveis nós fazemos, nós somos muito seletivos em nossa memória, nós tendemos a esquecer, mas está tudo registrado. E a Bíblia diz que naquele dia os livros se abrirão. Queridos amigos, a menos que esta dívida seja quitada, nós não estamos preparados para entrar na presença de Deus. A palavra de Deus diz que a paga do salário do pecado é a morte. E a dívida de um devedor como este é a condenação. Nós temos falhado em dar a Deus o que é de direito. Essa vida que Ele espera de nós, a adoração. Você se recorda daquele texto lá de Daniel, quando Deus falou com o rei Beltesazar, filho de Nabucodonosor, Daniel 5:23, sobre a vida dele, sobre a atitude dele, sobre tudo que Deus tinha dado para ele. A palavra foi essa: mas Deus, no versículo 23, aquela mão que apareceu, o anjo, não é? Mas Deus, em cujas mãos está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Em cuja mão está a tua vida? A palavra de Deus diz que toda boa dádiva vem do alto. Tudo aquilo que te torna uma pessoa é uma dádiva de Deus. Talvez você teve uma boa educação, foi de Deus, foi Deus quem preparou isso. Talvez você tenha certas habilidades que te tornam uma pessoa melhor no trabalho, isso vem do alto. Você está vivo aqui, vem de Deus. Oportunidades que você teve, vem de Deus. Tudo aquilo que acrescenta algo de valor à tua pessoa, à tua vida, é uma dádiva que vem do alto. Vem do Senhor, querido amigo. Tudo que nós temos e somos aqui pertence a Deus. E assim, o pecado é uma dívida. E uma dívida, você sabe, ela pode levar uma pessoa à justiça, ao tribunal.
Os nossos pecados, dizem a palavra de Deus, nos levarão ao tribunal de Deus. E uma dívida expõe uma pessoa a um perigo de morte. Quantas vezes, pegando um aplicativo para voltar para casa aqui da igreja, passando ali por Heliópolis, começa-se uma conversa de alguém que foi morto pelo tráfico por causa de uma dívida. Uma dívida pode ser algo sério. Essa mulher diante de nós, para não fugirmos do nosso texto, ela estava consciente, na verdade, da sua dívida. Ela sabia muito bem disso. Ela não tentava ocultar isso. E ela estava ciente da gravidade do que poderia acontecer. Mas, querido amigo, será que você percebe isso também? Será que ao ouvir estas palavras você está ciente que eu e você temos uma dívida diante de Deus e Ele nos levará a prestar contas? A Bíblia diz em Hebreus 9:26, ao homem está determinado morrer uma vez, então o juízo. Caso nós estamos conscientes desta verdade, será que você percebe isso? Perceber isso, reconhecer isso, é o passo inicial para buscar o perdão de Deus. Ninguém que não reconhece uma dívida vai buscar como saná-la. Ninguém que reconhece-se doente vai ao médico. E se eu não reconheço o meu pecado, a minha dívida, eu nunca irei ao Senhor Jesus Cristo. Eu nunca o buscarei. Eu nunca clamarei como esta mulher por misericórdia, por salvação, por ajuda. Esse é o primeiro passo. Bem, veja o versículo então de número 2. Estamos no capítulo 4 de 2 Reis. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Bem, nós lemos que ela foi conversar com Eliseu, e Eliseu, diante dele, ela reconhece a dívida. Ela não tinha nada para pagar. Seus filhos seriam levados como escravos. E no que se refere a essa dívida para com Deus, queridos amigos, essa é a nossa ilustração. Quando no momento da tua vida, de uma maneira séria, diante da palavra de Deus, você reconhece esta dívida para com Deus, na tua mente nasce um desejo de ter o perdão de Deus. Quando a culpa começa a doer, nasce um desejo de ter o perdão do Senhor. E a tua consciência, ela te acusa, e você vê e sabe que esta dívida é tão grande que eu não tenho recurso para pagar. E nasce então neste momento um temor da condenação. Quando Deus me alcançou por sua misericórdia, 17, 18 anos, oh queridos irmãos, eu não consigo descrever. Eu estava no último ano do 2º grau, 3º ano, não existe mais títulos diferentes, indo para o vestibular, 1995, por aí. E quando Deus abriu os meus olhos, e um senso da minha dívida, da minha culpa começou a crescer, foi um peso tão grande. Eu me recordo alguns dias indo para a escola, carregando meus livros, e a pé, mais ou menos meia hora, tão cansado na alma. E no recreio, no intervalo, aquele barulho, criança e adolescente correndo, e eu andava só, como se estivesse sozinho. Eu descia por aquela rua voltando para casa, eu não conseguia levantar minha cabeça e olhar para o céu, porque eu sabia que sobre mim estavam os olhos de Deus, como um scanner, como um raio-x, vendo toda a minha sujeira. Quando nós somos despertos por Deus para a nossa dívida de pecados, então este senso de culpa cresce, e um desejo profundo por alívio, por perdão, por auxílio, nasce em nós. Talvez você diga, eu não tenho esta dívida, pastor. Olha, eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu faço o meu melhor. Sabe o que nós fazemos? Essa é a nossa atitude. Nós estamos tentando pagar a dívida. Imediatamente, nossa atitude é tentar melhorar. Se eu tenho um vício, eu procuro parar, vou mais na igreja, porque o peso da culpa, o senso da dívida está em mim. Esse é o grande erro. Você não começa a dizer a si mesmo, bem, eu tenho os meus méritos, eu sou um pecador, eu falho, mas veja, eu também já fiz muitas coisas boas. Sabe o que você está dizendo? Eu tenho ali 2 dedos de azeite para pagar uma dívida de R$500 mil. Você não vem e diz, olha, mas eu nasci num lar cristão, meus pais são evangélicos, eu fui batizado e eu sirvo a Deus e eu cantei no coral, eu tenho isso. O que é isso comparado com a montanha de pecados? Você não diz a si mesmo, eu tenho um pedigree cristãos,
É isso que os fariseus estavam dizendo. Nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. E é nesse contexto que o Senhor Jesus faz uma das mais dolorosas declarações, que às vezes nós duvidamos se vem dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, nós somos filhos de Deus, nós somos descendência de Abraão. E o Senhor olha para eles e diz, vós tendes por pai o diabo. Caso eu possa dizer a Deus, Senhor, eu tenho meus méritos, eu nasci no lar cristão. Eu já fiz tantas coisas boas. Essa é a resposta de Deus para nós. Eu fui batizado. Querido amigo, nada disso é suficiente para pagar essa dívida. Havia muitas pessoas religiosas no tempo do Senhor Jesus Cristo que se gabavam da sua religiosidade, não é? E o Senhor Jesus teve que confrontá-los com esta palavra. A resposta correta a ser dada a Deus no momento em que desperta na alma um senso de culpa, de condenação, de vazio, esta palavra, esta resposta: Senhor, eu não tenho nada, eu sou um pecador. O Evangelho te pergunta: o que você tem para pagar essa dívida, quitar o teu pecado? E a tua resposta honesta então diante de Deus deve ser essa: eu não tenho nada, Senhor. Eu sou um pecador, eu já menti tantas vezes, eu já projetei filmes em minha mente de terror, de violência, de imoralidade, eu já odiei pessoas, eu já soneguei, eu já enganei, eu já fiz tantas coisas para promover a mim mesmo, já tive ódio. Senhor, eu tenho uma dívida muito grande, eu não tenho nada para pagar. Essa foi a atitude desta mulher. Eliseu lhe disse: que hei de te fazer, que tens em casa? E a tua serva disse: nada, Senhor, não tenho nada, tem umas migalhas ali. Talvez você diga isso a Deus: eu tenho o meu certificado de batismo, uma migalha. Eu me lembro de ter participado naquela cruzada evangelística, eu tenho tentado ser um bom filho, eu guardei o meu corpo antes do casamento, eu fiz isso e aquilo. Nada por quê? Porque não foi isso que Deus determinou. Essa moeda das boas obras, do meu caráter, do meu pedigree, ela não é corrente no céu. Você não pode usar esta moeda para comprar um lugar no céu. A única moeda válida lá é o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Os méritos de Cristo. A sua vida entregue no lugar de pecadores. Enquanto nós tentamos justificar a nossa dívida, fugir dela, imaginar que ela não existe, ela somente aumenta. Eu me lembro de um senhor que comprou um computador, pegando um empréstimo do banco, e você sabe que o banco, nunca caia nisso, ele não apenas cobre juros, não é? Juros do empréstimo, ele cobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros. E esse senhor se viu depois de 1 ano e meio com uma dívida tão grande que dava para comprar um carro. No desespero, a ideia dele foi imaginar que não existia dívida, foi protelar, e o banco mandando e-mail: vem resolver, damos 70% de desconto, e para o seu nome, não, isso aqui, alguma coisa vai acontecer. Nós não podemos fugir deste sentimento de culpa, isso vem de Deus. Quando a consciência é culpada, ela sempre está relacionada ao pecado. Isso é misericórdia de Deus. Perceba como a alma opera. A culpa, você sabe qual é a diferença entre culpa e pecado? Havia no Antigo Testamento um sacrifício pelo pecado e um sacrifício pela culpa. A culpa é o boletim de ocorrência do crime, o crime é o pecado. A culpa é a mancha resultante da sujeira do que aconteceu. O que aconteceu é o pecado. As pessoas começam a poluir os rios, poluir, esgoto, indústria, e de repente você passa depois de algum tempo na beira do Tietê e você sente aquele odor. Esse é o resultado da ação. A culpa na mente é o resultado de pecados, e conforme esta culpa aumenta, o pecado aumenta, a culpa aumenta. E essa culpa só pode ser removida, tirada, quando o pecado é pago. Tirado o pecado, paz, alívio, não mais culpa, pago diante de Deus. Você não pode abafar esta voz na consciência, meu querido amigo, ao contrário, ela vem de Deus para te levar ao Salvador, para buscar dele o perdão.
Eu me recordo muito tempo atrás de uma mãe cujo filho estava doente, sempre ficando com febre, e a atitude daquela mãe era tentar abaixar a febre, colocar paninho frio, sempre buscar, mas um dia ela descobriu, que o médico falou para ele, olha, a febre é um sintoma de algo, é um alarme, um aviso que tem um problema no corpo, uma infecção, uma inflamação. Esta consciência que vem em nós nos culpando daquele ato, daquela atitude, naquele dia, aquelas ações, aquela vida contra Deus, quebrei o mandamento de Deus, a minha consciência disse, eu fui para frente, eu abracei o pecado, a culpa está me dizendo que eu sou pecador, eu tenho uma dívida diante de Deus, isso é misericórdia para me levar a Deus em arrependimento, porque Ele enviou o Salvador, cuja vida perfeita e a morte sacrificial é o dinheiro, é o crédito, é o valor que me reconcilia com Deus, pagando pelo meu pecado. Você não deve fugir de Deus quando se sente culpado. Você deve correr para Ele. Esse é o primeiro passo para lidar com a dívida, reconhecê-la. Depois de reconhecer, não tentar angariar méritos humanos. Reconhecer, não abafar a culpa do pecado. Então, quando você dá esta resposta a Deus, eu não tenho nada. Vem algo na sequência, versículo de número 2. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, não tenho nada. E baseado nesse reconhecimento, disse ele, vai, pede emprestado de todos os vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e começa a deitar o azeite em outras vasilhas. Ela fez isso, ela foi de casa em casa, pedindo emprestado botijas, não aqueles jarros de cerâmica, não é? De argila, queimado, bacia, tapaué, o que quer que fosse. Muito, trouxe para ali, e pegou aquela botijazinha de azeite que sobrou, e de alguma maneira começou a derramar, e o azeite caía, enchia a vasilha, e continuava, mais uma vasilha, mais uma vasilha, mais uma vasilha, mais uma vasilha, dezenas, não sei quantas, não sei, talvez camburão e tudo. E tendo feito isso, ela volta a Eliseu, ela diz, fizemos tudo. E Eliseu diz a ela no versículo 7, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui está o Evangelho. Se você esteve aqui domingo passado, esta mensagem é uma paralela àquela. Nós pregamos sobre o Evangelho de Mateus, o Senhor alimentando aquela multidão. Senhor, diz ela ao profeta, o que é uma botija de azeite diante dessa dívida? Disse André para o Senhor Jesus Cristo, Senhor, aqui está um menino com 2 peixinhos e 5 pãezinhos, mas o que é isso para 20.000 pessoas? Nas mãos de Deus, isso é tudo. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa dívida, a culpa nos informa do nosso pecado, a nossa necessidade de perdão. Nós paramos de tentar justificar, de tentar pagar isso aí com migalhas. Nós nos voltamos a Deus e dizemos, eu não tenho nada, eu sou um pecador, eu reconheço a minha dívida. É nesse momento que nós aprendemos algo maravilhoso, que o Senhor pode fazer muita coisa do nosso nada. Do nada Ele faz tudo. Do nada Ele diz, haja luz. Ex nihilo, Ele traz a existência do nada o que não existe. E do meu vazio, da minha convicção de pecado, do meu arrependimento, Ele traz vida dentre os mortos. Essa é a lógica do Evangelho. É assim que Deus opera. Ó, querido amigo, este óleo, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É maravilhoso, não é? Quando nós olhamos no retrovisor da história e vemos no centro da história do universo aquela cruz do Calvário, ali naquele dia histórico, naquele lugar, naquele pequeno monte em Jerusalém, ali, dentro da história humana, ali foi preparado, ali foi angariado os méritos, o valor. Ó, meus amigos, um pecado contra Deus, um pecado contra um ser eterno, e tem uma consequência eterna, e merece um castigo eterno no inferno. Mas eu não tenho nenhum mérito eterno. Meu corpo não é eterno, ele seria destruído se eu oferecesse a Deus. Foi por isso que um ser eterno precisou vir a este mundo e oferecer um sacrifício uma vez por todas. Ele levou sobre si naquela cruz o inferno de todos aqueles por quem ele veio morrer. Toda dívida
cada pecado, cada transgressão à lei de Deus, cada centavo, cada mentira, cada ato de desobediência, de rebelião, de ódio, tudo. Imagine o corpo do Senhor Jesus naquela cruz. Cada pecado, um prego. E essa nossa incredulidade, essa nossa dureza, essa nossa frieza, aquela lança que perfurou o seu lado. Mas foi exatamente nisso. Ali o seu sangue derramado para pagar o pecado, a sua vida, o seu mérito. E a água perfurada os rins para nos purificar da culpa. Ele fez tudo. Será que eu posso olhar para o meu Salvador e dizer: Senhor, não é suficiente, eu vou adicionar algo com meus méritos? Isso é incredulidade, isso é quase blasfêmia. Não é tremendo, querido amigo? Essa é a provisão de Deus. Que tens em tuas mãos nesta noite? Nada, diga a Deus. E é nesse momento de reconhecimento pessoal, de necessidade, de pecaminosidade, de dívida, que Deus mostra a solução. Meu filho amado, os seus méritos estão aqui para cobrir a tua dívida eterna. É baseado no reconhecimento, é baseado nesta humilhação diante de Deus, confissão de pecados. Ele proveu, e veja, ele não só proveu para a dívida, mas ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quando você vai a Deus como um pecador, através de Cristo, para o perdão do pecado, em Cristo o teu pecado é pago, a tua dívida é paga. Mas mais do que isso, a partir daí, você passa a viver dos méritos de Cristo, e se alimentar dele, e viver para ele. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ele me salva e ele envia o seu Espírito ao meu coração. Por quê? Porque se eu tenho o meu pecado coberto, pago, como é que eu posso seguir agora em diante, pecando novamente? Eu não tenho força, eu vou cair. Esse evereste de pecado foi pago quando eu fui a Cristo Jesus em arrependimento. Estou limpo, mas agora ainda tenho uma vida para viver. O que eu vou fazer? Eu vou viver de Cristo. Ele me dá o seu Espírito e poder para vencer o pecado. Poder para amar a Deus, para servir a Deus, para andar em seu caminho. Eu vivo de Cristo, o justificado irá viver desta fé no Senhor Jesus. Ele é salvo por Cristo e ele vive por Cristo. Quão simples é o Evangelho da graça redentora, ilustrado aqui no Antigo Testamento. Essa é a razão por que isso está aqui. Oh, queridos amigos, veja a atitude dessa mulher no versículo 1, nós corremos para a conclusão. Ela reconhece a sua condição. Tem uma dívida, nós devemos reconhecer. Ela buscou ajuda no lugar certo, nós também, em Cristo. No versículo 2, ela seguiu as orientações do servo de Deus, nós seguimos a orientação da palavra de Deus. Nós fazemos o mesmo. E ao fazer isso, ela consegue o que ela necessitava, versículo 7, para pagar a sua dívida. E a resposta de Eliseu foi muito interessante. Observe agora. No versículo 7, ela vai a Eliseu e ela diz: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse a Eliseu: bom, você fez tudo isso aí, eu vou agora estalar os meus dedos e os teus pecados vão desaparecer. Até isso é ilustrativo. Quando eu vejo o meu pecado diante de Deus, eu não posso imaginar que, por causa das boas obras que eu fiz, Deus vai esquecer os meus pecados. Deus não pode estalar o dedo, varrer meu pecado para baixo do carpete e me receber no céu. Não, algo deve ser feito. Porque Deus é santo, justo, reto, a sua lei é santa, justa e reta. Nós pisamos, nós quebramos. Ele não vai dizer: tá tudo bem, eu amo vocês como vocês são. É a minha lei, no final das contas eu não sou santo, né? Não, ele deve permanecer santo. E como foi esse cálculo, esse problema resolvido? Deus que deve punir e condenar o pecador, mas que deseja salvá-lo, foi em Jesus Cristo. Em Cristo ele pune o meu pecado. Em Cristo ele me reconcilia com ele. Justiça, verdade.
Que amor tão grande. Ele não pode simplesmente esquecer dos nossos pecados. Pecados não se apagam conforme os anos vão passando e desapareceu. Eles estão registrados diante de Deus, é uma dívida. Pecados devem ser lidados, assim como um crime deve ser trazido para o tribunal, deve ser julgado e uma pena deve ser estabelecida. É claro, isso acontece entre os homens. Toda lei tem um mecanismo de punição. Se essa lei não tem um mecanismo de punição, não é lei, é uma opinião apenas. Ninguém vai dar bola para ela. E a lei de Deus também, o salário do pecado é a morte. Deus não pode simplesmente esquecer nossos pecados, Ele é santo. Por isso Ele enviou o Salvador, o Senhor da glória. Queridos amigos, isso nos ensina algo tão profundo. O Senhor Jesus Cristo, sem pecado, eterno, cumpriu a vontade de Deus. Aqui estão os passos necessários. Reconheça o teu pecado diante de Deus. Tua consciência te informa do pecado. Reconheça a tua incapacidade diante de Deus de fazer por onde, de viver uma vida perfeita, de agradar a Deus. Reconheça que Deus é justo em te condenar e te lançar no inferno e me lançar no inferno. Reconheça que nós merecemos a condenação. E é necessário então, por outro lado, ao fazer isso, crer na palavra de Deus, na obra de Cristo como o único meio de perdão. Crer que o que Ele fez é o suficiente. Que eu devo ir a Ele na minha culpa, na minha dívida, como eu estou, para ser perdoado. E você faz isso em oração. É em oração. A tua alma se dirige ao teu Deus. Você procura um lugar tranquilo. Está aqui. Fecha a tua porta. Você e teus filhos. Remete a Mateus 6. Vai orar ao Senhor sozinho. Procure um lugar tranquilo. Dirige a tua alma ao teu Deus. Derrame o teu coração. Conte a Ele a tua vergonha, a tua culpa. Diga a Ele o quanto você necessita de perdão e salvação. Uma oração sincera, um arrependimento sincero e o amor de Deus diante de você. Deus é tão bom, queridos amigos, tão bom, tão bom. Ele está pronto a perdoar, pronto a perdoar. A nossa dificuldade é reconhecer o nosso pecado. Às vezes crianças pequenas são assim. Elas fazem algo errado, e no lugar de logo pedir desculpa, elas ficam ocultando, né? Mas só pede desculpa, vai estar tudo bem. Não, nós somos assim. Nós erramos nisso. Nós fazemos algo errado e porque nos envergonhamos, nós tentamos cobrir e ocultar, porque a gente está envergonhado, não é? Mas esse é o grande erro no que se refere ao pecado. O pecado nós não podemos ocultar, nós devemos revelar a Deus. Quando nós ocultamos, quando eu ocultei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Culpa! E a minha alma, o meu humor se tornou como uma terra seca, sequidão de estio. O resultado do pecado guardado, abafado, não reconhecido, é miséria na alma, é tristeza, enfadonha, é vazio, é cansaço, é temor, é medo. Você adoece, você definha. Confessei-te o meu pecado e a minha transgressão não encobri. Você faz isso em oração, você coloca toda a tua confiança no que Cristo já fez. Você roga por perdão. E aquela mulher viveu daquilo que lhe foi dado. E você viverá de Cristo. A tua certeza de salvação será dada por Ele. A alegria do Senhor será dada. A paz do Senhor será dada. Ele conduzirá os teus passos. Ele planejará para você. Ele ouvirá a tua oração. Você será agora, veja, um filho de Deus. Filho. Igual é o pai e a mãe que não ama seu filho. Amados por Deus. Salvos por Deus. O Evangelho no Antigo Testamento. Deixa-me concluir para não complicar. Esta é a mensagem da palavra de Deus, meu querido amigo, nesta realidade, aqui, hoje, neste lugar, a tua alma, ore ao Senhor, ou em casa, dirige-se ao Deus verdadeiro, confesse a Ele, se entregue a Ele, e Ele te salvará. Ele dirá também à tua alma, meu filho, minha filha, subi para a glória eterna. Vamos orar juntos.